Vozes do fogo ancestral. No princípio, não havia apenas o silêncio das florestas intocadas ou o som da pedra sendo moldada por mãos humanas. Havia algo mais, uma presença, um sussurro vindo das estrelas. Por trás dos mitos e das narrativas mitológicas, por trás dos salmos sagrados e dos hinos antigos, esconde-se um fio de verdade que atravessa civilizações tão distantes quanto o Egito, a Mesopotâmia, o Vale do Indo e as Américas. Uma verdade que fala de armas com poder para moldar ou destruir mundos, entregues não por reis ou inventores, mas por entidades que vieram do alto, envoltas em luz, fogo ou trovões. Textos milenares não descrevem lanças, espadas ou flechas comuns. Falam de flechas que explodiam como o sol, de raios que carbonizavam exércitos inteiros, de trombetas celestes que faziam desmoronar muralhas, e de objetos voadores que lançavam morte sobre as cidades. Povos separados por oceanos e séculos, sem nenhum contato aparente, relatam em suas tradições o mesmo tipo de armamento, o mesmo tipo de punição, e sempre vinda de cima. As antigas escrituras indianas, como o Mahabharata e o Ramayana, descrevem guerras travadas nos céus, com armas que geravam calor tão intenso que fazia o solo ferver, seguidas por chuvas negras, fome e pragas. Os textos hebraicos relatam anjos destruindo cidades com fogo e enxofre caindo do firmamento. No Antigo Egito, lendas narram batalhas entre deuses utilizando óleos flamejantes que consumiam navios inteiros no Nilo. Já nas tradições indígenas das Américas, há registros orais de deuses celestes que puniam os homens com grandes trovões e clarões que abriam a terra ao meio. Nada disso parece condizer com o estágio tecnológico dessas culturas. Nada disso parece ter sido forjado por mãos humanas da Idade do Bronze ou do Ferro. E, mesmo assim, essas descrições estão lá, detalhadas, consistentes e recorrentes. A pergunta que ecoa, como o som distante de um trovão em um vale esquecido, é: de onde vieram esses poderes? Seriam apenas metáforas religiosas, exageros poéticos para explicar forças naturais? Ou seriam, na verdade, relatos genuínos de um contato esquecido, quando entidades não humanas caminharam entre nós, e confiaram à humanidade poderes que ela não estava pronta para controlar? E se as ruínas que hoje admiramos como templos sagrados ou palácios dos deuses forem, na verdade, testemunhos de uma guerra esquecida, rastros deixados por visitantes que interferiram no curso da nossa história, e que, talvez, tenham voltado para vigiar suas criações? A jornada começa aqui. Uma busca por respostas nos cantos mais obscuros da antiguidade. Onde o fogo não era apenas um símbolo, mas uma ferramenta de destruição absoluta. Onde os deuses não eram apenas figuras do imaginário, mas senhores de armas que desafiavam a compreensão humana. E se essas armas ainda estiverem entre nós? E se não fossem mitos, mas advertências? O relâmpago dos céus. Nos céus da antiga Índia, em meio às nuvens densas que se abriam como cortinas sobre campos de batalha esquecidos, os relatos falam de armas que caíam como relâmpagos divinos, deixando atrás de si apenas silêncio e destruição. No Mahabharata, uma dessas armas é descrita como um projétil único, que brilhava com a intensidade de 1000 sóis, lançando uma tempestade de fogo que consumia tudo. Guerreiros derretidos, estruturas vaporizadas, rios fervendo, e um rastro de morte que se estendia por milhas. Esse não era um simples exagero poético. Os efeitos descritos, radiação, queimaduras, esterilidade da Terra, se assemelham estranhamente aos impactos de explosões nucleares modernas. A arma, chamada Astra, era ativada por sons sagrados ou gestos, como se fosse guiada por códigos que só os deuses compreendiam. Curiosamente, o Egito também fala de olhos celestes que disparavam luz destrutiva sobre os inimigos de Horus. No mundo greco-romano, o próprio Zeus empunhava raios lançados do firmamento, como se manipulasse energia pura. Esses relâmpagos dos céus aparecem em tradições de todos os cantos. Seriam representações simbólicas do poder divino? Ou estaríamos diante de registros fragmentados de uma tecnologia tão avançada que nossos ancestrais só puderam descrevê-la como mágica ou divina? Seja qual for a verdade, os céus antigos não estavam quietos. Eles gritavam com trovões artificiais,
e o mundo antigo, impotente, apenas testemunhava. Artefatos que não deveriam existir. Espalhados pelos 4 cantos do planeta, existem artefatos que desafiam não apenas a lógica, mas também a cronologia aceita da história humana. Objetos que não deveriam existir, mas existem. Na Índia, esculturas que datam de milhares de anos atrás mostram figuras com capacetes, tubos conectados às costas e dispositivos que lembram claramente trajes espaciais modernos. Em escavações no Egito e na América Central, foram encontrados mecanismos de liga metálica extremamente pura, impossíveis de ter sido fundidos com a tecnologia da época, junto a pequenos modelos de objetos que se assemelham estranhamente a aviões e foguetes. Há também o famoso mecanismo de Anticítera, retirado do fundo do mar Egeu, com engrenagens tão precisas que só voltariam a surgir no mundo ocidental mais de 1000 anos depois. E o disco de Sabu, encontrado em Saqqara, esculpido em pedra com uma forma aerodinâmica que lembra turbinas ou rotores modernos. Esses artefatos não são apenas anomalias arqueológicas, eles são rupturas no tempo, vestígios de um conhecimento que simplesmente não se encaixa na linha evolutiva humana tradicional. Quem os criou? E por quê? A suspeita cresce. Estariam esses objetos ligados a visitantes celestes que compartilharam, ou esqueceram, parte de sua tecnologia entre nós? Quando os céus castigaram a terra. De tempos em tempos, os céus pareciam se enfurecer. Raios devastadores, luzes que incendiavam cidades inteiras, trovões que não vinham de nuvens, mas de algo muito mais aterrador, armas que não apenas matavam, mas deixavam cicatrizes eternas na terra e na memória da humanidade. Textos antigos falam de destruição em massa provocada por entidades celestiais. No Mahabharata, um épico da Índia ancestral, há a descrição de um projétil brilhante como 1000 sóis que dizimava exércitos em segundos, vaporizava cavalos e guerreiros, e deixava os sobreviventes cegos, doentes, com os cabelos e unhas caindo, sintomas que, hoje, associaríamos à radiação nuclear. No Velho Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra foi precedida por uma advertência vinda do céu, seguida de uma chuva de fogo e enxofre que aniquilou tudo, uma explosão que os estudiosos modernos associam, em paralelo, tanto a eventos sísmicos quanto a detonações aéreas. E não podemos esquecer os registros mesopotâmicos dos deuses Anunnaki, que puniam cidades com tempestades de fogo e armas de calor intenso. Esses castigos divinos tinham precisão cirúrgica, como se guiados por tecnologia de alto alcance e inteligência. Mas talvez o mais inquietante seja o padrão que se repete. As civilizações mais avançadas da antiguidade, sumérios, egípcios, maias, hindus, deixaram alerta sobre o poder dos céus. Elas não apenas reverenciavam esses deuses, como temiam sua fúria. O céu, ao mesmo tempo em que trazia conhecimento, também era um instrumento de punição. A pergunta que ecoa entre ruínas e pergaminhos é direta: esses eventos foram metáforas espirituais, ou registros distorcidos de ataques reais com armas que ultrapassam o nosso entendimento atual? Estaríamos lidando com memórias de uma guerra antiga, travada não entre homens, mas entre seres de outros mundos? O silêncio das máquinas. Em muitos templos, cavernas e ruínas sagradas ao redor do mundo, há vestígios de algo que não deveria estar ali. Não apenas estruturas imensas esculpidas com precisão impossível, mas marcas, encaixes e inscrições que sugerem o uso de instrumentos sofisticados, máquinas. Ferramentas que cortavam, moldavam e erguendo blocos de centenas de toneladas como se fossem de argila. Mas o que aconteceu com essas máquinas? Porque não restou sequer uma engrenagem, um componente, uma única peça visível dessa tecnologia. O silêncio das máquinas antigas é ensurdecedor. Civilizações como a dos egípcios, os olmecas, os hindus védicos e os habitantes da Ilha de Páscoa demonstraram habilidades arquitetônicas que ainda hoje desafiam nossa engenharia. Pirâmides alinhadas com precisão aos solstícios, blocos de pedra encaixados com perfeição molecular, estátuas colossais transportadas por dezenas de quilômetros sem trilhos ou rodas. As lendas dizem que eram os deuses que as ajudavam. Que instrumentos emitiam sons capazes de levitar pedras,
que bastões de luz cortavam rochas, e que carruagens do céu traziam artefatos de poder impensável. Mas tudo isso desapareceu. Ou foi escondido. Se essas máquinas realmente existiram, é provável que tenham sido levadas, desativadas ou soterradas intencionalmente. E as poucas peças remanescentes talvez estejam armazenadas longe dos olhos públicos, em túneis secretos, bases subterrâneas ou nas mãos de governos que preferem o silêncio à revelação. Há até mesmo quem acredite que esses artefatos estejam selados em cofres dentro de instituições como o Vaticano, ou perdidos em áreas isoladas, protegidos por forças que não desejam seu reencontro com a humanidade. O desaparecimento dessas tecnologias antigas levanta uma dúvida perturbadora. Essas máquinas foram apenas ferramentas de criação e construção, ou também eram armas, tão perigosas que precisavam ser ocultadas a todo custo? Se foram escondidas, foi para nossa proteção, ou por medo de que pudéssemos usá-las novamente? A cicatriz da criação. A cicatriz da criação não é apenas uma metáfora. É uma realidade gravada em pedra, oculta em câmaras subterrâneas, camuflada sob o manto da religião, do mito e até mesmo da censura histórica. Ela existe onde os mapas antigos se tornam imprecisos, onde as lendas falam de deuses vingativos, onde as ruínas sussurram segredos que o tempo tentou silenciar. Essa cicatriz pulsa nos bastidores do nosso entendimento do passado, e talvez, do futuro. Ao longo de eras, civilizações inteiras surgiram e caíram em torno desses fragmentos de conhecimento. Cada avanço abrupto na história humana parece ecoar um padrão já registrado nas narrativas dos povos antigos. A invenção do fogo, presente nos mitos de Prometeu, dos deuses hindus, dos xamãs das Américas. O domínio da guerra e da energia, encontrado em textos que descrevem carruagens voadoras lançando luzes mortais, espadas que rugem como trovões e cidades reduzidas a pó por raios celestiais. Essas descrições não seriam apenas alegorias. Talvez sejam tentativas arcaicas de traduzir algo que não podiam compreender. Tecnologia avançada, armas de precisão, artefatos capazes de destruir e criar com a mesma intensidade. E quando essa tecnologia foi usada de forma imprudente ou desafiou seus próprios criadores, ou usuários, o castigo foi rápido e devastador. Uma limpeza. Uma redefinição. Uma separação forçada entre o céu e a terra. Mas os rastros nunca desapareceram completamente. Inscrições deixadas em pedras indestrutíveis, alinhamentos arquitetônicos com constelações, câmaras ocultas protegidas por mecanismos que só agora começamos a entender. E sobretudo, a repetição quase ritualística de um mesmo alerta, dito de formas diferentes: o conhecimento é poder, mas o poder tem um preço. E se estivermos mais uma vez à beira de repetir os erros do passado? Em uma era onde inteligência artificial, manipulação genética e armamentos invisíveis avançam a uma velocidade nunca antes registrada, seria ingênuo pensar que não estamos tocando novamente o véu entre os mundos. Talvez a cicatriz da criação não seja apenas um vestígio ancestral, mas uma fenda latente prestes a se abrir. Porque se os deuses, ou aqueles que se fizeram passar por eles, realmente estiveram aqui, e partiram, é razoável supor que deixaram mais do que lembranças. Deixaram marcos, mecanismos, mensagens. E talvez, deixaram um plano. A questão que ecoa no silêncio das máquinas e nos mitos das civilizações perdidas não é apenas se eles voltarão, mas quando. E se estaremos prontos para encarar a verdade por trás da cicatriz que moldou nossa história, e que pode reescrevê-la a qualquer momento.